Sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 153, Não Tropecemos, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Essa passagem está em João capítulo 11, versículo 9. O conteúdo da interrogativa do Mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido, ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Seus braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Emmanuel foi muito certeiro e muito correto também na sua explanação e na questão de que deveríamos colocar a mão na consciência, cada um de nós, para questionar como é que nós gastamos o nosso tempo. Ele fala claramente e temos exemplos inúmeros em nosso entorno do quanto a preguiça, do quanto a falta de vontade faz com que as pessoas não queiram trabalhar. Como Emmanuel diz, o problema dos desempregados não é a falta de trabalho, é a ausência de boa vontade, é revolta contra o gênero de trabalho que muitas vezes é oferecido ou é necessário, como bem sabemos, né? Ou não se conformam com o retorno financeiro, com o salário oferecido em troca desse serviço. A mesma coisa acontece na esfera espiritual. André Luiz tem exemplos que falam de pessoas que encontram, espíritos na verdade, desencarnados, que encontram justificativa atrás de justificativa, argumentos para não trabalharem, para não se ocuparem de alguma forma. E isso é muito grave, porque a lei do trabalho é uma das leis morais e ela está contida no Livro dos Espíritos.
Os espíritos são muito claros ao orientarem Kardec nessa escrita de que o trabalho é lei na natureza e por isso constitui uma necessidade, porque o trabalho auxilia no progresso do homem e no progresso do orbe aonde ele está inserido. Toda ocupação útil é trabalho, tudo na natureza trabalha, inclusive os animais, as plantas, cada um de sua forma, porque qualquer ocupação é trabalho, então a própria conservação do corpo animal é um trabalho. Agora, nós homens, nós dependemos do trabalho também para as nossas necessidades serem satisfeitas. No trabalho material, a gente encontra meios de aperfeiçoar a inteligência e também de nos alimentarmos, de nos mantermos fisicamente. Então, é realmente muito importante porque faz parte da lei do progresso. Eu tomo a liberdade aqui de sintetizar em algumas palavras um trecho de um texto intitulado Trabalhar é Preciso, que foi publicado na página da FEESP, que é a Federação Espírita de São Paulo, em setembro de 2019, e que pode ser de grande utilidade para nós revermos os nossos conceitos de trabalho e para de alguma forma entendermos de onde vem essa muitas vezes aversão pelo trabalho. O autor começa assim: a maioria das sociedades foi estruturada sob o conceito de que os mais fortes em poder, em inteligência, em dinheiro, criam as regras e diretrizes e os mais fracos precisam obedecer. E é desse sentimento de servidão do mais fraco, que foi submetido a trabalhos forçados, à escravidão, como a gente bem sabe, em muitas épocas remotas, é que o trabalho ficou sendo considerado como uma imposição, como uma obrigação e também como um castigo, como tarefas a serem realizadas por opressão. Então, trabalhar virou sinônimo de perder a liberdade e também trouxe às pessoas a noção de ser um martírio. Por quê? Porque é baseado na posição de uma condição de inferioridade diante do próximo. Ou seja, quem trabalha é inferior a quem comanda. Agora, se nós verificarmos uma outra linha de pensamento iniciada por Platão, que foi filósofo e também precursor da doutrina, nós veremos que ele define trabalho de uma outra forma, com a expressão poiesis, que significa criação, de ação. Então, se o trabalhador se entender como criador, como construtor, como produtor a cada momento que desempenha seu trabalho, e se ele entender que enquanto ele cria, ele também se recria, ele potencializa seus valores intelectuais, seus valores morais, torna-se muito mais fácil entender o trabalho na sua mais sublime essência e provavelmente não se pensará mais nas ocupações diárias como castigos ou como suplícios. Então, esse é o nosso desafio. Nós modificarmos, nós revermos a nossa definição de trabalho. Os grandes espíritos incorporaram esse pensamento do ato de criação à sua filosofia de vida. E assim, trabalhar para eles se tornou um prazer. Jesus, por exemplo, ele mesmo foi o exemplo vivo da lei do trabalho, pois ele viveu para servir o próximo. A doutrina espírita traz inúmeros exemplos e nos esclarece que não é só no plano terrestre, mas também em orbes superiores que se trabalha, e incessantemente, inclusive. André Luiz, em suas obras, não cansa de trazer relatos
da vida no mundo espiritual aqui mesmo no orbe terrestre, onde o trabalho também é incessante e contínuo, no aperfeiçoamento de si mesmos como espíritos desencarnados, no auxílio ao próximo e na melhoria do ambiente onde eles vivem, pois todo o trabalho que se realiza lá de melhoria se reflete no mundo encarnado posteriormente. Então, para concluir, nós precisamos entender o trabalho como o caminho para nos lapidarmos, para nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, não apenas como um meio de sustento, que é necessário, mas não apenas, e também para ampliar nossos bens materiais, mas não apenas, mas como fundamental para a construção de valores morais mais elevados, como um processo evolutivo nosso enquanto espírito e também do planeta que habitamos, pois a lei do trabalho é a lei do progresso. Então, que vejamos o trabalho como uma forma de criação e não como um sofrimento ou como uma condição de imposição e de obrigação. Com toda certeza, se nós tivermos essa visão diferenciada, modificada, a preguiça vai diminuir, a falta de vontade ou de boa vontade de trabalhar vai melhorar e nós vamos nos sentir mais dispostos a trabalhar, porque é necessário. Nós precisamos disso para nos aperfeiçoarmos. Fiquemos então agora com a música É Preciso, que fala bem desse tema, interpretada por um mix de cantores, para nossa reflexão final. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feita é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo, pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se fazer